Bom, eu decidi fazer esse vídeo como uma forma de desabafo para quem quer que seja. Eu ainda sou pequena no YouTube e eu falo ainda na esperança de um dia crescer, mas se você tá vendo isso, muito prazer, meu nome é Mariana e eu comecei o canal na intenção de ensinar inglês gratuitamente. Eu sou professora de inglês e advogada, só que eu também sou muito leitora e eu queria muito trazer sobre livros aqui, os livros que eu leio eu acompanho tantas mulheres maravilhosas que já fazem esse tipo de conteúdo, que eu sou viciada, inclusive, como a Live Resenhas, a Ana Júlia, que faz os enredos inteiros. E eu gosto muito desse tipo de conteúdo e eu leio já tem muitos anos. E eu tenho muitas ideias na cabeça, sabe? Muita coisa acontece na minha cabeça. Só que eu percebo que eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu tenho a câmera, eu tenho o cenário, eu tenho o instrumento necessário e eu tenho as ideias, mas a parte do desabafo é exatamente essa, porque eu sinto como se nunca estivesse perfeitamente bom para eu poder gravar ou para eu poder fazer. E eu fico me comparando, então, eu tenho que estar com o cabelo perfeito para poder gravar, e aí sempre vai passando o dia, acaba que eu não arrumo meu cabelo, e aí eu não gravo. Ou então eu tenho que fazer uma maquiagem, ou então eu tenho que ter um roteiro perfeito, e esse vídeo é um vídeo sem roteiro, que eu quero simplesmente só abrir a câmera e conversar como se eu estivesse conversando com uma amiga. E são muitos assuntos que estão na minha cabeça e eu acho que isso pode até me ajudar tirar um pouco de pensamentos de dentro de mim. E se você se identificar com alguma coisa, por favor, deixe seu comentário. São devaneios, digamos assim, da minha cabeça. O último livro que eu li, dois últimos que eu li, foi Ana Karenina, que tá aqui, que é do Tolstói, um clássico russo que eu amei. E outro que eu li foi, logo em seguida, foi A Vida Invisível, de Ed La Rue, que mexeu muito comigo, muito comigo. Ambos mexeram comigo de formas diferentes. E eu quero começar falando sobre A Vida Invisível, de Ed La Rue, porque foi a última leitura que eu fiz, então tá um pouco mais fresca na minha cabeça as ideias. Quando eu tava lendo essa história de Ed La Rue, parecia que eu tava lendo a história daquela música Free Fall, que fala que eu liguei pro diabo e o diabo atendeu e falou o que foi. E no meio dessa música tem um verso que é muito forte, que fala que até o diabo precisa de um tempo sozinho, o que você quer? E o livro se passa, então, spoilers, tá? O livro é sobre a Adelaide, que ela mora no interior da França. A história começa em 1600, eu acho. É uma vila do interior da França. E ela tem essa vidinha lá com o pai e com a mãe dela. E ela nunca saiu de lá. E um dia o pai dela leva ela para uma feira numa cidade próxima. E ela fica encantada com o mundo. Só que ela sempre sente que tem muito mais coisa acontecendo e ela não sabe o quê, que o mundo é maior do que isso. E em um determinado momento ela é meio que prometida para casar com um cara que já tem filhos, porque a esposa dele faleceu, e aí meio que ela seria uma substituta. Só que ela tá muito, muito triste com essa situação, porque ela não se apaixonou por essa pessoa, por esse homem. E no dia do casamento ela foge, vai parar no meio da floresta, e tinha uma mulher, uma anciã nessa vila, que falava muito sobre deuses para ela. E ela falou assim que ela meio que fazia uns rituais assim de entregar coisas para as pessoas, para os deuses na floresta, tipo um colar, e enterrava e pedia algo em troca. Mas essa anciã falava para ela que nunca peça nada para o deus depois que escurece.
E nesse dia do casamento, já estava escurecendo, ela não percebeu e acabou fazendo um pacto com o diabo. E esse pacto seria que ela não... que ela queria ser livre para sempre. E a contra, né, proposta, digamos assim, foi que ela ficou livre, mas ninguém nunca lembrou dela. E ela nunca morreria. Então ela se torna imortal e ela perambula pela terra, mas não consegue ter amor porque ninguém se lembra dela e não consegue fazer nada porque ninguém se lembra dela. Então, assim, mexeu muito comigo porque é aquela questão da solidão e uma solitude ao mesmo tempo, né? E ela fica muito sozinha e eu nunca tinha parado para pensar num superpoder desse, né? Assim, você se torna livre, só que os seus pais não lembram de você, você não consegue ter o amor de ninguém, ninguém se apaixona por você. Só que ao decorrer da história, ela vai contando, assim, de casos que ela teve, de pessoas que ela se apaixonou por uma noite, e muitas dessas pessoas eram artistas que acabaram desenhando ela, ou fazendo alguma pintura, ou criando alguma música, mas eles não conseguiam lembrar dela e nem de onde veio essa inspiração, porque a partir do momento que a pessoa virava as costas para ela, já não se lembravam. E eu achei essa história magnífica, eu achei assim, e assim, a história, o texto tem muitas questões muito profundas. E o que pegou em mim, eu acho que foi a questão da solidão dela. E eu sou uma mulher de 29 anos, que eu já tive muitos amigos, mas hoje eu sinto como se eu tenho colegas. E muitas coisas foram acontecendo, e eu sei que a vida acontece, as pessoas crescem, as pessoas se casam, as pessoas têm família. Eu me casei, eu tô criando a minha família. E eu me afastei com certeza, mas eu tinha muitos amigos, mas eu tinha amigos muito queridos e que hoje são desconhecidos. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Você ter esse afeto tão grande por alguém e em algum momento simplesmente você não conhece mais essa pessoa. E conforme ela foi narrando isso, ela lembra de tudo, ela até fala assim que eu durmo e não sonho, deve ser porque eu não tenho mais espaço, por causa de tantas lembranças que eu tenho na minha cabeça. E eu achei isso de uma profundidade muito grande, é um questionamento que eu carrego, a questão de ter amizades. Então, assim, por exemplo, eu fico com muita vontade, às vezes, de chamar alguém para vir tomar um vinho na minha casa e assistir uma série ou ler um livro. E é difícil de encontrar uma pessoa assim, né? É difícil e eu não tenho essa pessoa. Então, abrindo meu coração, essa é uma parte do desabafo. E acaba que eu aprendi a ser sozinha, sabe? Eu aprendi a fazer as coisas todas sozinhas. E a primeira vez que eu morei sozinha, que foi em outro país, eu estava sozinha de tudo e eu me senti muito bem, mas era um momento em que eu precisava dessa solidão para me entender como pessoa, como Mariana. E hoje eu vejo que para mim foi tão confortável estar sozinha que eu nem percebi de fato quando eu comecei a sentir solidão, sabe? E tá tudo bem a gente fazer as coisas sozinha, mas eu sei que tem hora que a gente quer, né? A gente quer uma pessoa. Eu tenho amizades queridas, mas que moram distantes, em outro país. Eu tenho até uma amiga russa, a Anastácia, que eu conheci quando eu morei na Europa, mas tá na Rússia. E eu tenho outra amiga que tá nos Estados Unidos. Então, assim, a distância dói, e eu acho que a gente vai aprendendo, principalmente nós mulheres, a gente vai aprendendo tanto a ser independente o tempo todo, que no final do dia a gente só queria às vezes uma amiga para rir até a barriga doer. E chega um momento que, de tanto se esforçar para ficar bem sozinha, a gente parece que é um esforço muito grande estar com alguém também, né?
E, enfim, esse livro mexeu muito comigo, até porque eu também sou cristã, então até os vídeos que eu faço ensinando inglês, eu ensino inglês com a Bíblia. E por falar de um pacto, mexeu assim, em várias camadas dentro de mim em relação à religião também, porque quantas vezes a gente não pede, assim, pelo amor de Deus, para alguma coisa acontecer, e às vezes a gente pede até com intenções ruins para Deus fazer alguma coisa, e a gente não para pensar que a gente muitas das vezes está pedindo não para Deus, mas para um outro tipo de Deus que está escondido nas trevas, e acho que isso é muito perigoso, né? Então, assim, foram várias e várias camadas, e eu quero ler alguns dos versos que eu destaquei aqui no Kindle. Deixa eu abrir. Esse verso daqui que eu destaquei é muito importante também, que é que as ideias são mais indomáveis do que as lembranças. São como ervas daninhas, sempre dando um jeito de crescer. Achei isso muito interessante também, porque uma lembrança tem uma força muito grande até ela deixar de ser lembrança, mas uma ideia, uma vontade, uma ideia sempre vai ser uma ideia, né? Então, ela não deixa de ter essa força, né? A história é algo que você enxerga quando olha para trás, não que você reconhece no momento em que acontece. Então, né, vamos passar a música de Daughter, Let's Paint the Future, Talking About the Past. Vamos passar o futuro falando sobre o passado, e eu acho que eu sou essa pessoa. Eu acho que eu guardo muitos ressentimentos na minha vida por muitas coisas que aconteceram comigo. E todas essas coisas que aconteceram comigo vieram de família, e não é nada criminoso nesse sentido, mas são coisas que eu ainda lido hoje e que eu ainda não sei lidar. Então, eu ainda fico pensando nisso. E a história é algo que você enxerga quando olha para trás, e quando a gente está vivendo algo que vai mudar a nossa vida, a gente não percebe porque está no presente, mas o futuro chega e a gente percebe que isso foi uma história, né? Eu vou finalizar essa parte desse livro com essa. Sabe que o tempo acaba 1 segundo antes de você estar pronto. Sabe que a vida dura os minutos que você quer menos um. Vou finalizar com essa e vou deixar a reflexão com vocês. Se alguém leu esse livro, por favor, comenta aqui também o que vocês acharam, porque ele tá morando na minha cabeça, assim, eu não consigo esquecer, sabe? E em relação a Ana Karenina, ele é um livro mais denso, bem mais complexo, que demorou muitos anos para ser escrito, muitas páginas, gigantesco, um calhamaço, e trata de uma história da Ana, que a Ana teve um caso fora do casamento, ela cometeu um adultério e ela se apaixonou por esse amante perdidamente, e ela vive esse amor proibido com esse homem, mas ela acaba sendo muito julgada e ele também acaba sendo muito julgado, e o ex-marido dela era uma pessoa assim muito próspera lá na Rússia e tudo mais, e é muito bom, assim, essa leitura foi muito boa para conhecer muito da cultura russa antiga, e que a gente não sabe de muita coisa, então eu achei muito interessante de saber, assim, da parte rural, sabe, dessa força rural que eles tinham, da produção agrícola que eles tinham, agricultura e tudo mais, que é muito falado nesse livro, porque Tolstói era um fazendeiro, e depois ele foi outras coisas, eu não sei muito ao certo, mas assim, tem muito dele nessa história, e ele se coloca como um personagem específico, mas é sobre a história da Ana, e tem outras histórias em paralelo também sobre mulheres.
tem a história da Kitty, que é uma menina mais nova, que tá querendo casar, que tá doida pra casar. E tinha muito essa cultura, né, de que precisa casar para ter sucesso na vida. Eu achei, assim, muitas partes é muito parecido com Orgulho e Preconceito, sabe? Essa escrita da Jane Austen também, dessa questão do casamento, a importância de um casamento, principalmente para a mulher. E ela estava apaixonada, a Kitty, ela estava apaixonada pelo amante da Anna. E ela adoece, ela fica muito, muito doente de amor quando ele decide escolher pela Anna e não por ela. E essa leitura, ela trouxe muitos povos, sabe, assim, o que cada família pensa sobre cada determinado assunto. E apesar de ser muito antigo, do século XIX, ainda são questões muito atuais que são trazidas, que a gente consegue transportar para agora. Inclusive, assim, o divórcio, né? E como era muito difícil uma mulher conseguir divorciar. E hoje ainda é fácil, mas ainda assim ainda tem esses resquícios do julgamento, né? E tudo mais. E é um fim trágico. A Anna acaba tirando a própria vida pulando em um trilho de trem. E essa cena é uma cena muito bem escrita, que você consegue se transportar para aquela estação de trem naquele momento. Você escuta os barulhos e, assim, é uma tensão muito grande. E muitas coisas acontecem. É um livro que, assim, que não se poupou esforço para detalhar sobre as casas, sobre os estabelecimentos que eles iam, sobre as pessoas. Então são detalhes e detalhes e detalhes, sabe? E eu gostei muito justamente por ter esse tanto de detalhe que traz um livro desse que hoje em dia a gente não vê tanto assim. E agora eu tô lendo Alchemized e tô amando. Eu tô na página 120 mais ou menos, que é praticamente nada de um livro gigantesco desse. Mas eu tô amando a leitura. Tenho achado ela muito curiosa e tem pegado, e tem também muito essa descrição, assim. Então é muito bom quando a gente pega um livro muito gostoso que tenha essas descrições detalhadas. Eu pelo menos gosto disso. Apesar de que às vezes é entediante, quando você consegue entrar naquele flow da leitura, parece que você escuta tudo, né? Então, assim, em Ana Karenina, por exemplo, tem cenas de bailes com vestidos e eu conseguia escutar, sabe, os vestidos e tudo. E, por enquanto, essas são as atualizações das leituras. E esse ano eu tô com alguns projetos de um clube do livro mais enxuto, até para poder conhecer mais pessoas, mas também eu tô querendo comprar mais livros físicos. Eu leio muito pelo Kindle, que para mim é maravilhoso, mas eu quero comprar esses livros que me mexem muito comigo. Então, A Vida Invisível de Ed La Rue, com certeza eu vou comprar ele físico. E eu vou comprar também Amanhã e Ainda Outra Amanhã, que foi uma das minhas últimas leituras do ano passado, de 2025. Que, nossa, todo dia eu penso nesse livro. É outro que, assim, merece, assim, um vídeo inteiro só pra falar dele, porque ele é maravilhoso. Eu amei a história. E, nossa, não foi nada do que eu pensava e achei perfeito. E são esses devaneios que eu ando tendo e, assim, essa questão de estar sempre... Parece que a gente tem que estar sempre performando. Então, por exemplo, eu sou advogada e professora de inglês, e aí esse ano eu tenho refletido muito, apesar da gente ainda estar em fevereiro, eu reflito muito sobre as escolhas que eu preciso fazer esse ano, porque eu cheguei aos 29 anos de idade e eu preciso de escolher melhor, assim, os nãos que eu vou dar, né? E os sims que eu preciso dar. E um dos sims que eu preciso dar é de produzir um conteúdo que seja autêntico, sabe? Eu fico procurando ser perfeita na câmera e aí eu nunca produzo nada.
E eu não quero produzir visando uma fama. Não, eu só queria produzir até para documentar a minha vida, até para que eu sei que pessoas possam se identificar com isso, sabe? E, como eu disse, eu tenho muitas ideias na minha cabeça que eu não consigo colocar em prática, porque eu preciso, eu tenho essa necessidade de que parece que eu preciso estar no dia perfeito para poder gravar. E hoje, um dos pontos também é porque eu tenho sentido esse ano, eu tenho sentido enxaqueca praticamente todo santo dia. E ano passado eu tava bem, assim, eu sempre sofri com a enxaqueca e, enfim, pode ser um tópico para outro assunto também, mas isso tem me desmotivado muito. Hoje foi um dia que eu acordei com crise de novo, ontem também, anteontem também. E hoje me deu um desespero muito grande, assim, de meu Deus, eu não consigo fazer nada, eu me sinto imprestável. E quando eu melhorei, me deu essa dose de ânimo de ligar a câmera e aí eu falei, Mariana, só fala. Eu não quero nem fazer muita edição e eu quero deixar assim livre, eu falando sozinha e um monólogo aqui de tudo que tá vindo na minha cabeça. E eu espero que faça sentido o que eu tenho falado em relação a essa performance que a gente sempre busca. E eu tenho tomado muito cuidado com o que eu consumo e com o que eu deixo me influenciar, porque se a gente ficar sempre consumindo coisas de pessoas que não tem nada a ver com a gente se perde no processo. E aí esses dias eu estava até conversando sobre isso com uma aluna em relação a essa necessidade que a gente tem de ser igual aos outros. Então, fulano fez um vídeo desse formato, eu também quero fazer. Ou ciclana tá usando esse estilo de roupa, então eu também quero usar. Mas eu nem gosto. A gente nem se pergunta se a gente gosta desse tipo de roupa. É só porque a fulana usou, a gente tem que fazer. Ou ciclana começou um esporte diferente, e aí eu também quero, mas eu nem gosto desse esporte, sabe? Então eu tenho, esse começo de ano eu tenho parado muito para refletir se eu gosto disso mesmo e o que eu tô fazendo e o porquê que eu tô fazendo. Acho que essa é a chave, né? Do porquê que eu tô fazendo isso. E eu tenho tido várias conclusões e eu tenho cortado da minha vida, assim, para me ajudar com isso. Eu tenho cortado redes sociais, então tirei o TikTok, o Instagram tá com 1 hora de limite por dia e só, sabe? E para ver se no tédio eu consigo criar alguma coisa sozinha, sem a influência de coisas externas, alheias ao que eu sou. Acho que é isso que eu queria falar. Importante também que eu reativei o meu hábito de escrita e aí eu comprei alguns cadernos aqui pretinhos e aí eu separei vou mostrar. Eu comprei isso aqui no Mercado Livre e aí eu separei o seguinte: francês, que eu tô tentando estudar francês um pouco sozinha, mas eu vou contratar uma professora particular em breve. E eles são sem pauta, são cadernos capa dura sem pauta. E esse de ideias, então toda ideia que eu tô tendo, eu simplesmente paro e anoto fisicamente com caneta, ao invés de ser pelo celular, para que eu não perca tempo mais do que o necessário no celular. E esse aqui é para anotar as aulas com os meus alunos do meu curso, que é o I Got It, de inglês. Se você quiser aprender inglês, pode me chamar também. E eu comprei este para servir de um diário. Eu sempre gostei muito de diários, mas eu tinha acabado e aí ele já tá ficando bem cheinho. Eu tinha parado já tem um tempo, sabe, de escrever, mas a escrita me ajuda muito. E eu tenho até vontade de escrever um livro, assim, é um dos meus sonhos de criança, ter um livro meu publicado. E vamos ver se eu não consigo, né? Eu acho que se a gente tira os ruídos
desnecessários da nossa vida, que a gente fica sempre tentando preencher o silêncio com o celular ou com alguma coisa assim, se a gente para um pouco, a gente consegue criar muitas coisas. Então, esse ano eu tenho sido essa pessoa para criar um pouco mais. E para você ver, né? Acho que aqui vai concluir o que eu tô tentando dizer lá desde o começo, que eu tenho criado mais, tido ideias, e o tédio ou o silêncio tem me ajudado a criar muitas coisas sem esse ruído externo de redes sociais, por exemplo. Mas eu não tenho conseguido colocar tudo isso em produção, porque eu ainda sinto essa necessidade da perfeição. É isso. E esse vídeo é o vídeo que eu resolvi fazer para só abrir a câmera e falar. E chegamos a uma conclusão. É como uma sessão de terapia em que você fala, e depois no final você entende aquilo tudo. E acho que agora deu para eu fechar o ciclo do que eu tava dizendo. E é isso. Eu quis, assim, sem roteiro. Gostei. E eu espero ter a coragem de publicar. E se você se identificou com alguma coisa, por favor, comente. E se você leu algum desses livros que eu disse, por favor, deixa seu comentário também. E te espero no próximo vídeo. Eu espero mesmo no próximo vídeo.